Fala pessoal, tudo bem? Desde setembro de 2018 que eu me lembro de ter visto essas latinhas de vinho, que eu fiquei interessada em saber como que são os vinhos em lata. E, bom, chegou agora na minha cidade, capaz que já tenha chegado há algum tempo, eu vi agora, resolvi comprar pra gente poder experimentar e ver como que é a latinha de vinho. Então, essa daqui é a Barrocks Wines, eles são uma empresa australiana. E por que a gente não via vinho sendo vendido em lata antes, né? Digamos assim que isso daqui é algo até recente, porque na verdade existem uma série de problemas que as latas convencionais de alumínio, enfim, a forma como elas são feitas, não conservam bem o vinho. Com o tempo de acondicionamento do vinho dentro da lata, existe um processo de contaminação pelo alumínio, né? Existe um processo de reação que acontece entre o vinho e a latinha de alumínio que impede que esse vinho, sendo guardado um pouco mais de tempo, pode ser que ele venha a ser contaminado de uma forma metálica, digamos assim. Ou seja, o que acontece é que o revestimento de dentro da lata começa a entrar em reação com o vinho e causa uma delaminação, digamos assim. Ou seja, basicamente existe um problema com o revestimento interior da lata. E tudo isso pode também causar uma variabilidade do produto, ou seja, ele não vai ser exatamente o mesmo que foi colocado aqui dentro. Então, frente a todos esses problemas, essa empresa, a Barrocks Wines, foi a primeira. Durante praticamente 2 décadas, eles tentaram investigar uma tecnologia, eles mesmos que inventaram isso, que é o VanSafe, que basicamente é a constituição da lata de alumínio que garanta a estabilidade e a longevidade desse produto dentro da latinha. Então, podem ficar tranquilos, não existe nenhum problema em consumir o vinho que está aqui dentro. Só um detalhe muito importante é que tipo de vinho pode vir nessa lata. Muitas vezes os vinhos precisam envelhecer. E para envelhecer, basicamente o vinho Basicamente o vinho aproveita um processo químico que é a microoxigenação, que vem através da rolha de cortiça. A rolha de cortiça, ela é porosa para o ar, digamos assim, porém é microporosa. Então passa pouquinho oxigênio e isso faz com que o vinho lentamente vai sofrendo um processo de envelhecimento. Lentamente, porque se for muito brusco, o vinho oxida muito rápido, perde completamente os aromas e sabores, enfim, não acrescenta novos aromas e sabores e ele, enfim, vai virando vinagre, digamos assim. Não é o que a gente quer. Então, nesse caso das latinhas, a gente não tem a rolha de cortiça, esse elemento aqui não é um elemento poroso que favorece a microoxigenação. Então, o que acontece a gente os tipos de vinho que vêm para esse tipo de latinha são aqueles vinhos que são para serem consumidos jovens, ou seja, eles não vão envelhecer, não vai ser um vinho complexo. Normalmente são vinhos um pouco mais simples, até porque a questão da complexidade, ela realmente existe uma complexidade que vem do envelhecimento em garrafa, do tempo que esse vinho envelheceu. Então, nesse caso aqui não, esses são vinhos para serem consumidos jovens, eles são mais frescos, mais refrescantes e são mais simples, para ser simples. Os vinhos em lata, eles são propostas exatamente para momentos descontraídos, por exemplo, na balada, que ninguém vai ficar abrindo uma garrafa de vinho, na praia, que tem toda uma logística complicada para a gente poder abrir a garrafa de vinho, ou num piquenique, em que a gente tá tranquilo, tá no chão, as comidas são fáceis de serem consumidas, enfim, já vêm mais ou menos prontas de casa, enfim, tem bolsas térmicas para aquilo que precisa ficar um pouquinho mais gelado, mas nada que exija refrigeração e grandes transportes, digamos assim. Então, é para ser simples. Essa é a proposta desses tipos de vinho. Esse aqui é um vinho rosé, ele tá escrito aqui, ele é bubbly wine, ou seja, provavelmente a gente vai encontrar algo de espumante nele, tem alguma coisa de frisante. Eu imagino que tenha sido injetado artificialmente, ou seja, ele não pode ser chamado de espumante, ele é um frisante, né? Quando o gás carbônico ele é injetado artificialmente, assim como os refrigerantes, eles não são chamados de espumantes, são chamados de frisantes. Esse aqui é um rosé e vamos abrir então pra gente ver. Ó, saiu o gásinho. Então, esse aqui é um copinho de plástico, molinho, tá vendo? Ele tem o formato, tudo bem, de uma taça, ele tem esse
digamos assim, o bojo gordinho aqui. Mas não tem a haste, não é de vidro. Vamos experimentar? Então, eu dei uma lida sobre esse vinho. Eu dei uma lida sobre o vinho e eu, enfim, descobri, sem antes prová-lo, porque na verdade nem sempre isso é extremamente claro. Vamos ver se alguma coisa aqui tá dizendo com relação a sensação de açúcar. Aqui fala que ele é 13% de álcool, tá? Aqui fala que tem uma textura interessante, também de sabores, ele tá indo pro lado frutado, e aqui fala que ele tem uma sensação de dulçor na característica desse vinho. Então, sabendo disso, ele fala também algumas notas aqui de algumas frutas, flores, que pode ter aqui nesse vinho. Mas, sabendo dessa característica de dulçor, o que a gente pensou? Ele poderia harmonizar, por exemplo, com alguma coisa também que tenha um leve dulçor. Então, assim, sabendo que ele tem esse leve dulçor, uma das dicas servir ele bastante gelado. Né? Ele tá aqui na temperatura da geladeira, já faz tempo que ele tá na geladeira, então com certeza ele tá aqui a mais ou menos 6 graus. Eu buscaria alguns elementos doces na comida, levemente doces, também levemente frutados. Então hoje eu vou experimentar, vamos fazer um teste. Então eu fiz um bowl de frutas, então eu coloquei aqui banana, laranja, eu comprei aquela grapefruit, sabe? Que é bem rosinha, também pra gente experimentar. E morango, tem alguns pedacinhos de morango aqui também. Coloquei um pouco de granola e eu vou completar com um pouquinho de mel, pra dar um leve dulçor, apesar de que tem algumas frutas aqui que já são bem docinhas, então não teria tanta necessidade. Vamos lá, vamos experimentar primeiro o vinho. Vamos ver o que a gente consegue sentir de aroma. Eu sei que o copo ele é de plástico, mas ainda assim a gente consegue sentir alguma coisa, com certeza. Realmente, com certeza o vinho vai mais pro lado do frutado, o frutado de frutas vermelhas, então eu sinto um pouquinho de morango, mas eu sinto também um pouco de pêssego amarelo, enfim, isso é muito pessoal. O aroma é muito da questão da memória que você tem olfativa enfim, de frutas e flores e tudo mais. Quando fala que tem um pouco de aroma de flor, é porque um aroma, para mim, ele se torna mais delicado. Então ele não é a fruta pura, ele é um perfume, digamos assim. Olha, que paladar que surpreende. Me surpreendeu pelo seguinte, quando fala que tem um leve toque doce na latinha, eu imaginei que fosse ser bem mais doce. Me agradou exatamente porque ele é leve doce, não se torna enjoativo, tem uma acidez bem legal e junto com a efervescência das bolhas, essa característica refrescante fica bem marcada, o que é realmente ótimo para momentos bem descontraídos, enfim, tudo, né? A gente fala que alguns vinhos refrescantes ficam muito bem com piscina também. E aí eu vou te dizer, eu vou experimentar com as frutas, principalmente porque a gente pensa no vinho e planeja, às vezes, uma comida. Porém, a gente pode se surpreender e eu vou dizer que eu acho que ele pode se dar melhor até com, por exemplo, aperitivos, né? Mas vamos experimentar com as frutas. Essas frutas têm bastante acidez, né? Eu pus laranja, grapefruit, né? Mas ainda bem que tem a banana, pra dar uma amenizada nessa acidez toda. O aroma de fruta desse vinho é bem legal, é bem interessante. Eu me surpreendi, é a primeira vez que eu tô experimentando ele. E realmente, eu gostei.
achei que harmonizou. Eu tomaria cuidado em tirar as partes, por exemplo, de frutas que tem um leve amargor. Eu acho que nesse ponto o dulçor do vinho não é suficiente para suportar amargor. Digamos assim, um ou outro pedacinho da laranja ficou com aquela casquinha que é amarga. Então esse amargor eu acho que não fica legal. Vou tentar pegar aqui mais pro lado do morango, a banana, a granola e vamos ver só com eles. Eu achei que ficou muito bom. As frutas estão muito complementando realmente a fruta do vinho. Um detalhe, não ponha mais açúcar do que eu pus, ou seja, não ponha mais mel do que eu pus, porque realmente o vinho, ele tem um dulçor leve, e se você colocar muito açúcar, o vinho vai parecer bastante azedo, tá? Então, esse é um balanço que a gente vai fazendo ao experimentar e vai conhecendo, opa, esse açúcar tá bom ou não tá. Algumas dicas também, que eu acho que, conhecendo o vinho agora um pouquinho melhor, eu diria que ele é um vinho que vai bem também com aperitivos. Por exemplo, tapas. A gente conhece as tapas espanholas, na verdade elas ficaram famosas por conta da cultura que a Espanha tem em fazer tapas, de ter bar de tapas, né? Enfim, tapas são basicamente vários aperitivos, petiscos, né? E esse comportamento que a gente tem de comer picadinho, né? Inclusive, alguns países chamam de picadas, né? Na Argentina chama picadas. Por exemplo, algumas características de alguns aperitivos que tem um pouco mais de sal. Por exemplo, alguns queijos um pouco mais pro lado do salgado, alguns embutidos que também acaba tendo sal, um pouco mais de sal. Alguns aperitivos com carne salgada, tomate seco. Esses são alguns exemplos. Uma outra dica legal, alguns aperitivos de fritura. Fritura tem um pouco mais de gordura e a gordura, ela precisa um pouquinho de acidez que esse vinho tem, é bem legal. E a acidez vai limpar o paladar depois dessa gordura. E a gordura também acaba se dando um pouquinho bem, né, com algum toque levemente doce no vinho. E então, fritos, umas frituras, enfim. E alguns outros exemplos também, alguma coisinha mais pro lado do apimentado, também vai suportar. Mas eu vou dizer, não muito em excesso. Alguns benefícios da gente consumir em lata. Gela mais rápido. É mais fácil, é mais fácil de abrir, é mais prático para transportar, elimina todo aquele ritual de abridores, de saca-rolhas, de decanter e tudo mais. Enfim, quem curte esse ritual, tudo bem, é só não comprar latinha, continua comprando vinho em garrafa, porque eu diria que pode ficar tranquilo que o vinho em garrafa não vai sumir. Não vai ser substituído pela latinha. Existe uma pesquisa, segundo a pesquisa do Wall Street Journal, uma pesquisa de 2019, mostrou o consumo do vinho de um ano que havia crescido, né, 80% o crescimento das vendas de latinha. E isso era 90 milhões de dólares. Bastante, né? Mas a venda em garrafa era de basicamente 15 bilhões de dólares. Ou seja, 90 milhões é só uma cosquinha desses 15 bilhões de garrafas, né? De valor em garrafas vendidas de vinho. Ou seja, fiquem tranquilos, a garrafa de vinho não vai desaparecer. Elimina a taça. Se você quiser beber direto na latinha, pode também. É claro que acaba tirando um pouquinho da percepção do aroma, mas como um consumo rápido, enfim, pode ser também. Eu trouxe pra cá esse copinho apenas pra gente poder aproveitar, enfim, com esse daqui. Um outro benefício também, as latinhas de alumínio, elas são recicláveis. Aí, ó, a gente tem o símbolozinho, ó. As latinhas de alumínio são recicláveis, então esse é um benefício legal também. A gente pode perder um pouco na complexidade do vinho, enfim, não é um vinho que vai envelhecer e que vai ganhar outros aromas, né? Mas a gente ganha no porcionamento, enfim, é uma quantidade individual de vinho
e ganha na praticidade, ganha na facilidade, enfim, é só mais uma opção pra gente consumir vinho, pra gente experimentar, enfim, conhecer. E, enfim, quando a gente não tá afim de beber cerveja, tal, é uma opção, né? Então, saúde, vamos aproveitar. Ah, um detalhe legal. Francis Coppola, um grande cineasta, produtor de vinho também na Califórnia, ele, nos Estados Unidos, é um dos que produz vinhos em lata. Ainda vamos experimentar o deles um dia. Saúde!